Amigos, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio no Ciclo de Saber. Sejam bem-vindos ao canal do conhecimento. E hoje iremos bater um papo super interessante sobre ignorância. Você já parou para pensar sobre ignorância? Reflete aí. Ignorância. O que é para você ignorância? Vamos entender primeiro o que é ignorância. De onde vem essa palavra? Qual é a origem da palavra ignorância? A origem da palavra vem do ignorante, que tem por sua vez a sua origem no latim, no vocabulário ignorantia, que é derivado de ignorare, cujo significado é não saber. Vamos um pouquinho atrás, vamos pensar lá atrás. Como que Sócrates falava sobre ignorância? Ele falava assim, ó, em princípio a ignorância é um vazio, uma falta, um defeito. E Platão? Platão falava o que sobre ignorância? Ele dizia assim, a ignorância é a raiz e a causa de todos os males, ou seja, o não conhecer impede o indivíduo de ser e coexistir. Interessante, né, meu? Mas vamos um pouquinho mais além. Qual é a maior ignorância do ser humano? A maior ignorância do ser humano não é a falta do conhecimento, é achar que sabe demais. Porque, pensa, somos todos ignorantes porque achamos que sabemos e nos limitamos a compreender o real sentido do que é viver. Já parou pensar nessa linha? Porque pensamos que o ignorante é a falta de conhecimento, né? Da interpretação sobre a realidade na qual ele vive de acordo com outro indivíduo. Ah, aquela pessoa é ignorante. Ah, a pessoa é ignorante porque ela fez assim, ela é rude. Uma pessoa ignorante. Mas quando eu deixo de pensar sobre mim e me limito às minhas possibilidades, eu não passo a ser ignorante comigo mesmo e automaticamente passo a ser ignorante com o outro porque eu estou me punindo. Mas vamos um pouquinho mais além. Então, se limitamos do que é viver e também se limitamos do que é viver, também nos limitamos do que é ser humano. Uma frase minha que me fez montar esse conteúdo, eu digo assim, a vida é bela e o belo está no olhar, mas a dificuldade de entender está na ignorância. É nítida a percepção de que essa é uma geração na qual a gente está vivendo hoje, né? As pessoas na sociedade, muitas das vezes, está alienada e manipulada pela força da imagem. Então, assim, deixamos, por causa dessa falta de conhecimento sobre a gente, do que somos, aonde estamos e para onde vamos, né? Estamos sendo induzidos por um padrão condicionado por uma sociedade na qual estamos vivendo hoje, né? Que a maior apresentação de um ser é sua imagem. Né? Você é aquilo que você veste, aquilo que você aparenta ser, não aquilo que realmente é você. Então pensa, a tal realidade acaba formando em nós uma mentalidade superficial. Então assim, eu penso que a gente é uma imagem irreal, né? Porque se há uma falta de conhecimento sobre mim, ignorância, eu me limito a ser o que eu sou, ignorância, automaticamente deixo de ser humano, então passo a ser o quê? Uma fantasia sobre mim mesmo. E isso me impede de descobrir como as pessoas realmente são, e acima de tudo, como eu sou. Então pense o seguinte, cada pessoa é um universo que precisa ser descoberto e contemplado. Então imagina só, cada pessoa é um universo que precisa ser descoberto e contemplado. Então se eu tenho essa imagem, então essa película que me impede de enxergar realmente uma realidade, eu deixo de ver o universo que há no ser humano. Então se eu deixo de ver o universo
que há no ser humano, deixe de me ver também, que automaticamente eu estou desconectando, não conectando. O ser humano, ele é sempre mais do que vemos ou percebemos. É muito mais do que a imagem que revela. Porque pensa, se você fica estacionado, você entra numa antipatia, certo? Por uma imagem. Aí você deixa de perder essa oportunidade de descobrir como as pessoas são maravilhosas, né? E o que elas poderiam te proporcionar também. Então vamos lá. Toda conceituação é uma maneira de aprisionar. Então quando falamos tal pessoa é isso, é aquilo, tal pessoa é isso, é aquilo, roubamos dela a possibilidade de desprender dos nossos rótulos e acabamos nos limitando a compreender o outro. Em cada ser existe uma bela identidade, para além da imagem, que precisa ser percebida e contemplada. Então vamos lá. A vida é bela e o belo está no olhar, mas a dificuldade de entender está na ignorância. Então, se a vida é bela e o belo está no olhar, eu preciso contemplar aquilo que eu estou olhando, aquilo que é belo. Não por conta da imagem, mas por conta do conteúdo a ser contemplado. Porque veja bem, a pessoa humana é mais do que qualquer conceito que se tenha dela. Em cada coração se esconde fragmentos de eternidade, do amor eterno, as quais, por vezes, precisarão ser estimulados para vir à tona. Vou tomar uma água aqui. Mas como assim ser estimulados? Né? Então, se cada ser humano há um conteúdo, e esse conteúdo deve ser contemplado no ser, e quando eu entro nessa linha, e nessa linha eu crio várias possibilidades, e cada possibilidade me oferece um sentimento, e esse sentimento vai de acordo com a minha interpretação do que é viver, então eu crio aqui uma variável de possibilidade na qual eu posso tomar caminhos. Como assim? Por exemplo, às vezes você entra na qual você entende que todo mundo é um ser único, certo? Que somos iguais, mas somos diferentes. Então que cada um tem um conhecimento. Mas às vezes, nem todo mundo pensa como você pensa. Isso é óbvio. Pensamos de forma diferente, porque somos pessoas diferentes. Mas às vezes o propósito é o mesmo. E qual é o propósito? Então você pensa o seguinte, o propósito realmente é viver, ser humano, que é o maior sentido daqui, né, na Terra. Só que nesse processo, às vezes nos limitamos, e por conta de nos limitar, não enxergamos, mas não quer dizer que o outro não vai enxergar, o outro pode enxergar. Então é dever do outro tentar conciliar do que ele pensa, construir caminhos para o outro entender realmente o que é ser humano e assim fazer uma conexão e potencializar isso, estimular as pessoas. Estou querendo dizer o seguinte, então no seu redor há pessoas, como tem pessoas, né, no seu redor, você estimular elas a ser o que elas são e botar para fora realmente a sua natureza, a sua essência. Mas pensamos, como podemos fugir da ignorância? Você tem que confrontar suas ideias com evidências obtidas por uma observação e experimentação. Porque quando me limita a entender, ou melhor, compreender sobre o eu e refletir sobre os atos, ponto individual e coletivo, né, eu me perco entre uma ilusão de viver na qual penso que tenho controle. Lembra que eu falei um pouquinho lá atrás para vocês? Né?
Você tem que pensar, entender, questionar, levantar coisas na qual realmente onde você está e onde você quer chegar, né? E não se limitar realmente o quem é você, para você não entrar numa linha de ignorância. Mas isso vai ser um papo para o próximo episódio. Ficamos por aqui, agradeço a companhia de vocês. Espero que vocês gostem desse conteúdo que eu levantei para vocês, né? Semana que vem haverá uma continuação sobre esse conteúdo. Desde já, como eu falei para vocês, gratidão. Eu peço com todo o carinho do meu coração que vocês curtem, né? Dá um joinha, comenta, compartilha, né? Se caso ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? A ajuda de vocês para mim é muito importante. Beleza, gente? Gratidão. Tudo de bom para vocês. Valeu. É nóis.